Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Como vocês estão? Vamos para mais uma aula do professor Rafael Felipe de Oliveira. Vamos falar sobre história. Nas aulas passadas falamos sobre a questão pré-colombiana, todo o território da América antes de Colombo invadir esse local. Lembrem-se, ele não descobriu, ele invadiu, já havia pessoas morando lá. Então, ok, falamos sobre o Império Azteca, a gente está vendo no mapa aqui, o Império Azteca bem ali, México, certo? Vamos lembrar rapidamente, Hernán Cortés dizimou o Império Azteca, aquele império que fez até fez uma ilha maravilhosa, tinha uma cidade fantástica, um agrupamento muito bom, uma cultura riquíssima. Falamos também dos maias, os maias que estão abaixo do Império Azteca, perto da Guatemala, Honduras. Os maias não tinham um estado fixo, eram vários municípios, digamos assim, que falavam a mesma língua e faziam as suas trocas e respeitavam também todos os governantes de cada município. Mas eles tinham uma união cultural muito forte e não havia um único estado, uma única cidade que mandava em tudo, como foi no Azteca. Mas faltou uma civilização indígena pré-colombiana, antes de Colombo chegar aqui, que a gente não falou ainda, que é o Império Inca, que ele está aqui embaixo, na América do Sul. Beleza? América do Norte. Norte é sempre em cima. Meio é o centro, obviamente. E Sul aqui embaixo. Para cá é o Brasil. Quase que o Império Inca também se estendeu ao Brasil, mas não se estendeu. Acabamos tendo outros tipos de civilizações e grupos no Brasil. Tá? Menos rico? Mais pobre? Não. Com seus modos diferentes de lidar em sociedade, com suas tecnologias diferentes, nem melhor nem pior, tá bom? No Brasil. Então vamos saber onde que o Império Inca está. Já sabemos que é a América do Sul. E mais especificamente, onde? Olha lá, o Império Inca, ele se estendeu pelo Chile, parte da Argentina, Equador, e a sua cidade-estado ficava no país Peru, tá bom? Cusco era a sua cidade-estado onde comandava-se tudo. Bom, olha o Brasil pertinho ali. Bolívia, eles não chegaram na Bolívia também. Brasil, não chegaram no Brasil também. Não se estenderam, não criaram um império maior ainda, que esse já é grande. Mas não chegaram, muito menos na Colômbia. Certo? Então, os Incas. Galera, tantos astecas, vamos fazer de cima para baixo. Tanto os astecas, os maias e os incas, todos eram civilizações politeístas. Acreditavam em vários deuses. A maioria das civilizações de seres humanos eram politeístas, tá bom? Se a gente for pegar a mitologia grega, que é bem antes de Jesus Cristo, como marco histórico, eles eram politeístas. Se a gente for pegar a mitologia egípcia, eles eram politeístas. A gente tem até hoje religiões politeístas, tá? Tal como religiões na Índia, que acredita em Shiva, em Ganesh, em vários outros deuses. Para quem tiver curiosidade, pesquise em religião da Índia, tá? Então, assim, era comum ser politeístas. O cristianismo veio com essa novidade de acreditar-se só em um Deus. Aliás, perdão, o cristianismo não. Os hebreus que vieram com essa novidade, tá? O povo judeu, para vocês entenderem melhor, que vieram com essa novidade. Foram os primeiros a dizer que só existe um. Monoteísmo, só um deus, não vários deuses não, só um. Mas enfim, o Império Inca, os incas eram politeístas, tá?
e acreditavam muito em divindades que tinham relação com a natureza, como o sol, o mar, a terra. Então eles tinham esse apego muito forte com o sol, por ele ser aquela coisa linda que ilumina, que dá força, que esquenta e etc. Então o Império Inca, os Incas eram politeístas, tá? Olha aqui uma imagem que imita bem os trajes deles, certo? Lá em Cusco, no Peru, beleza? Os incas eram politeístas e acreditavam em várias divindades e também faziam as suas divindades de ouro. Para essa civilização, tanto para os astecas e os maias, o ouro não tinha esse valor que tinha na Europa. Para eles, o ouro era uma pedra, tá? Uma pedra que não tinha valor de troca. Como também existia muito ouro, muitas pedras de ouro na América do Sul, então eles ficavam assim, meu, para que serve esse ouro? É muito bonito, se assemelha ao sol, mas assim, eu não tenho essa ganância toda que a Europa tinha. A Europa se matava por ouro, morria-se por ouro, e quando os espanhóis vieram para cá, vieram atrás do ouro. Tal como a gente lembra a história lá dos astecas, quando Hernán Cortés veio aqui e bicho brabo. Na última aula a gente viu o que aconteceu. Então, assim, eles faziam as imagens dos deuses deles, um pouco de semelhança deles, esculpiam no ouro mesmo, certo? E o ouro tem tudo a ver com o sol, porque brilha, então eles achavam justo esculpir no ouro. Esse é um deus esculpido pelos incas, tá? Que agora vem aquela zoeira. O nome desse deus seria Viracocha. Viracocha. Viracocha é é um deus dentro de vários deuses que os incas tinham, tá bom? O Viracocha representava o sol, um deus sol. Uma coisa que é muito importante de diferença entre os astecas, entre os maias e os incas que a gente está vendo agora. Os incas duraram só um século, ou seja, um século são 100 anos. Eles foram de 1438 até 1533. 1438 até 1533. Ou seja, foi um século, 100 anos, quase 100 anos, nem deu 100 anos, a gente está arredondando, que eles sobreviveram, que eles construíram um império e sobreviveram tendo esse mecanismo, esse modo social de se viver, tá? Vale lembrar, daqui a pouco a gente vai saber o óbvio, que por que acabou, professor? Por que será? Pela ganância dos europeus que invadiram uma terra que para eles eram desconhecidas, mas nem por isso, por ser desconhecida, quer dizer que eu descobri. Claro que não. Se tem gente morando lá, não é uma descoberta, é uma invasão, certo? Então o deus Viracocha, um dos deuses dos incas, representava o sol, esculpido no ouro. Uma tecnologia dos incas era os quipus. Pessoal, o quipus era como se fosse uma calculadora deles. Eles desenvolveram um método de corda. Eles pegavam cordas de várias cores, feito com pele de iama. Iama é um animal parecido a um camelo, que se tem muito no Peru, na região. Tá? É um animal que eles usavam muito como animal de carga, como animal para arrancar o seu pelo e fazer uso das mais variadas matérias. Então, eles inventaram esse quipus. Quipus eram cordas feitas com pelo de iama, onde eles tingiam, cada uma de uma cor,
e davam nós. Cada nó era uns nós diferentes. Então, assim, um nó pequenininho vai significar 10, a quantidade 10. Um nó todo torto, todo embolado, assim, aquele nó que a gente faz para não desamarrar o tênis, aquele lá vai valer 30. E as cores? Ah, a cor azul representa a comida, a quantidade de comida que a gente está calculando. Ah, e a cor vermelha? A cor vermelha a gente está calculando a quantidade de soldados que a gente tem aqui no Império. Então esse foi o mecanismo que eles fizeram. Eles criaram o que se chama quipus, tá? Feito de pelo de Yama e com nós. Eles mesmos davam os nós, eles inventaram os nós. Que ideia é essa aí? Nó de marinheiro. Ninguém inventou nó de marinheiro. Os incas já tinham feito o nó de marinheiro e todos os outros tipos de nós existentes. Quipus, tá? Feito de pele de Yama. Olha aqui os quipus novamente. Ou seja, faz um maior em cima, como se fosse um tronco para segurar, certo? Para segurar. E embaixo tem as cordas com os nós. Cada cor vai significar um setor dentro do Império Inca, setor comida. Esse aqui, setor aqui é para a gente saber dos soldados. Esse outro setor aqui é para a gente contar quantas yamas a gente tem aqui. Enfim, cada cor vai significar um setor e cada nó diferente não é porque foi um bobo lá e deu um nó, não. Se tem nó diferente, representa um valor diferente. Quipus. Parece até uma corda de capoeira. Só faltava essa, né, professor? Os incas que inventaram a capoeira? Não. Isso aí é papo para outra civilização muito rica da África. Vocês já conheceram uma Yama? Uma Yama é um animal muito famoso lá no Peru. E os incas usavam para todo tipo de coisa. Olha elas aí. Essa foto é uma foto recente. Olha elas aí. As Yamas são animais dóceis até. Bebem muita água e podem andar bastante, sem se cansar. Era do pelo delas que se fazia o quipus. E também usavam ela para trafegar grandes territórios. Olha que bonito. Essa Yama tá um pouco emo. Emocore. Sensacional. Essa aqui eu curti. E era usado para todo tipo de coisa. Os incas usavam ela. Era como se fosse um camelo, pessoal. A gente pode dizer, comparar a um camelo. Tá bom? As Yamas. Ficou sendo até um animal um tanto muito respeitado pelos incas. Eles respeitavam demais esse animal. Porém, se fazia a comida deles também. Tá? Não em larga escala, mas se comia Yama. Tá? Mas eles tinham um apreço muito grande, tratavam muito bem e usavam como material de carga, usavam para fazer os quipus, certo? Beleza. Agricultura dos incas. A agricultura dos incas, eles vão fazer vão construir na montanha, tá? Os incas vão morar em montanhas, a maioria, tá? Cusco tá numa região alta. E para eles aproveitarem a água da chuva, eles fazem plantações em uma espécie de escada, como a gente está vendo na imagem. Ó. Assim, a água da chuva, ao cair, vai derrapando, vai molhando tudo aquilo que foi plantado. E quando chegar lá no final, vai ter um escoramento para que a água vaze e não emposse, para não ficar uma poça gigante. Um negócio muito inteligente. Tá? Os incas fizeram. E essa foto é de um lugar, tá? Cusco, que, ainda está de pé para visita lá no Peru. Tá bom? Quando tivermos mais idade,
vamos lá visitar Cusco, que vai ser uma viagem fantástica. E o que se plantava aí, professor? Batata, milho, cereais, beleza? E dava muito certo. Esse era o sistema de agricultura dos Incas, certo, rapaziada? E tava tudo correndo bem, tudo correndo muito bem. Até que, ó, vamos lembrar novamente, os Incas eles se formam em uma estrutura muito bem estruturada em 1438, tá? 1438. Em 1529 aparece um comandante da Espanha, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, que dá vontade de chamar de Francisco Bizarro. Esse cara, ele é um. A história diz que é um conquistador, certo? Eu digo para vocês que é um invasor, tá bom? Que uma pessoa que invade terras que já existem, certamente um dono, já tem alguém morando ali. É muito feio falar que ele é um cara que descobre, um conquistador. Ele foi lá conquistar, não. Ele foi lá meio que roubar a terra, furtar a terra, até mesmo assassinar quem morasse lá. Enfim, ele é um invasor. Mas a história trata ele como um conquistador, tá? Um militar, Francisco Pizarro, que chegou na região do Peru sem querer em 1529, voltou para a Espanha, avisou o rei e a rainha da Espanha, ó, eu descobri uma terra lá que pode ser que tenha ouro, tem tudo para ter ouro lá. Lembra do Colombo? O Colombo disse para vocês que, meu, as regiões da América são ricas em ouro, em diamante e tal. E aí, o que a gente pode fazer? Eu quero uma tropa, eu quero uma galera aí para ir comigo e começar a pesquisar, tentar achar esse ouro que eu acredito. Eu acredito que tenha ouro lá. Eu acredito no Eldorado. Eldorado é uma lenda que teria uma cidade só de ouro na América. Tá? Na América. É uma lenda que até hoje ninguém conseguiu desvendar, ninguém conseguiu encontrar o caminho para o Eldorado, que é a cidade de ouro de uma civilização indígena. Mas é uma lenda. E Francisco Pizarro ele tenta persuadir a rainha, o rei da Espanha, até o ponto que em 1533, ou seja, ele invade a primeira vez em 29, depois de 4 anos, em 1533, ele tem um aval para ir até novamente Cusco, no Peru, e invadir, procurar ouro, e já se sabe que tem indígena lá, o rei e a rainha da Espanha eles falam, ó, todos os indígenas que você encontrar têm permissão de catequizar. Então por isso você vai levar esse padre aqui e aquele padre acolá. Catequizar a força, galera. O índio Inca, ele já acreditava nos vários deuses. Lembra lá do deus do sol, o Viracocha? Era um deles. Então, em 1533, o rei e a rainha permite que Francisco Pizarro vá novamente ao Peru para procurar esse ouro que ele fala tanto e falar, ó, se encontrar índio, catequiza. O catequizar é o quê? Tornar o índio cristão. Tá? A força, porque nenhum índio tendo uma religião ele vai querer sair da sua. Para ele a religião dele é aquela que ele acredita. Aí vai aparecer outra pessoa dizendo coisas novas para ele que não faz sentido, certo? Francisco Pizarro. Então Francisco Pizarro ele encontrou com o rei dos Incas, rei dos Incas, Ataúba. Acredito que seja assim que se fala, que se pronuncie.
o nome dele. Ataúba, ou Ataúba, era o rei dos Incas. Tá? Antes disso, ele se envolveu numa briga com o irmão dele, uma coisa muito distorcida, não se sabe se ele assassinou o próprio irmão, o Ataúba, mas isso não vem ao caso. Mas o Ataúba era o rei dos Incas, recebeu Francisco Pizarro novamente naquela inocência, recebeu Francisco Pizarro para dentro de Cusco, tentou conversar. Francisco Pizarro enrolou ele, depois disso teve muitos conflitos entre os Incas e o exército que Francisco Pizarro levou, até o ponto de Ataúba ser preso pelo Francisco Pizarro. Francisco Pizarro prendeu Ataúba. Tá? Prendeu Ataúba. E conta a história que Ataúba, ligeiro do jeito que é, sabendo que Francisco Pizarro queria ouro, disse o seguinte: Pizarro, você me solta se eu lhe der ouro até onde a minha mão pode alcançar? Aí Ataúba levanta a mão dele e fala, ó. Aí Francisco Pizarro olha, esse cara é baixinho, mas ouro até 2 metros tá bacana pra mim. E Ataúba fala isso para Francisco Pizarro. Então Francisco Pizarro fala, demorou. Solta Ataúba dá o ouro, muito ouro para Francisco Pizarro. Conta-se uma história de que foi tanto ouro que o barco não aguentou, o barco afundou. Tá? Tiveram que diminuir a carga do barco para levar para a Espanha. Conta-se essa lenda, mas nada comprovado. Tá? Só que Francisco Pizarro não libertou Ataúba, libertou só para que Ataúba fizesse a transação do ouro e depois usou a desculpa que Ataúba não queria se converter ao cristianismo, que talvez fosse verdade realmente, mas essa foi a desculpa para que Pizarro pudesse assassinar Ataúba, Francisco Pizarro. Ele não quis se converter ao cristianismo, que pode ser que tenha muita verdade nisso, por conta que ele já tinha uma religião. Então o que aconteceu? Aquela coisa horrível. Francisco Pizarro, junto com os padres que foram e seus soldados, prenderam Ataúba e o queimaram, tá? Por conta dele não querer ser cristão. Tá? Essa foi a desculpa. Então, assim, o Império Inca, a partir que Ataúba morre, o Império Inca fica sem pai e sem mãe, podemos dizer assim. Francisco Pizarro, com o seu exército cada vez mais matando os índios, tá? Seja com armas, seja com doenças, porque o índio que não está acostumado, o Inca, que não está acostumado com as doenças todas que existiam na Europa, chega um europeu perto dele e tosse, um vírus pega esse Inca e o Inca não vai ter nenhum remédio para que se tire esse vírus dele e acaba morrendo. Morreu-se muito índio de varíola, pneumonia, tudo doenças que os europeus, que os espanhóis trouxeram para eles. Então, quando não morria na bala, morria de doenças transmissíveis por não ter anticorpos, por não ter remédios. Tá bom? Então, os Incas foram começando a parar de existir. Houve uma resistência muito grande que resistiu nas montanhas. Resistiu nas montanhas por um longo período, até 1570, sob a liderança de Tupac Amaru. Tá? Tupac Amaru era um indígena inca resistente, queria unir seu povo novamente, um cara muito gente boa, uma história fantástica. Tanto é que depois o nome dele foi usado em homenagem a um rapper, né? Que é o Tupac. Enfim. Mas foi assim que o Império Inca foi se acabando por conta, novamente, de um egoísmo, de uma ganância dos europeus, dos espanhóis. Tá? Lá em cima, lembrando novamente,
os astecas, Hernán Cortés apareceu, os maias não teve nenhum militar que meteu o louco, porque eles mesmos a gente não sabe ainda muito bem, não temos documentos o bastante para dizer. Né? Quando a gente não tem muito documento, a gente tem que falar com calma, pensar para não falar besteira. Os maias a gente não tem documento, a gente sabe que eles foram abandonando suas casas, seus municípios, digamos assim, pouco a pouco. E descendo, os incas aqui na América do Sul, foi por conta dessa ganância da Espanha novamente. Francisco Pizarro foi o cara que incentivou e conseguiu fazer com que essa civilização linda desaparecesse. Tá certo, galera? Queimou o seu principal líder, Atuaba. E é isso. Grande abraço. Fiquem na paz.